Olá, boa noite, a paz a todos. Chegando para mais uma meditação na Palavra de Deus e nesta oportunidade, ler no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo 13, versículos 10 a 17. Assim está escrito. E ensinava no sábado numa das sinagogas. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia já 18 anos, e andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo-a Jesus, chamou-a a si e disse-lhe: Mulher, estás livre da tua enfermidade. E pôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou e glorificava a Deus. E tomando a palavra, o príncipe da sinagoga, indignado, porque Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que é mister trabalhar. Nestes, pois, vinde para serdes curados, e não no dia de sábado. Respondeu-lhe, porém, o Senhor e disse: Hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou jumento, e não o leva a beber? E não convinha soltar desta prisão, no dia de sábado, esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás tinha presa? E dizendo ele isto, todos os seus adversários ficaram envergonhados, e todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele. Esse o texto que vamos meditar nesta noite, falando sobre mulher é liberta após 18 anos. Este é o tema que vamos desenvolver. O texto nos diz que Jesus ensinava no sábado numa das sinagogas. Eu já disse aqui em outras oportunidades que Jesus estava sempre frequente nas sinagogas. Ele veio para realizar o seu ministério e ele o fez de maneira intensa, dedicada, procurando atingir todos os níveis possíveis de pessoas com o seu ministério, tanto que no decorrer da semana ele andava pelas ruas, pelos vilarejos, ou seja, pelos lugares onde as pessoas ali estavam realizando o seu trabalho. E Jesus circulava entre aquele povo, pregando, ensinando, curando, operando maravilhas no meio do povo, e o povo sendo abençoado. E quando era o sábado, que era o dia do recolhimento, então as pessoas se dedicavam a ir à sinagoga, aqueles que eram identificados com a sinagoga. E Jesus, como o judeu também, ele não perdeu esta oportunidade de também frequentar, por onde ele passasse, onde tivesse uma sinagoga, ali, no dia de sábado, Jesus se apresentaria e então participaria também de tudo que ali era feito. Porque as sinagogas eram centros para leitura e estudo da palavra de Deus. Fazia-se a leitura e depois fazia então o comentário de acordo com aquilo que tinha sido lido. As sinagogas, elas tornaram-se comuns depois da destruição do templo, e principalmente quando o povo judeu estava cativo na Babilônia e em outros lugares, quando eles foram espalhados pela terra. Já não tinham mais o templo aonde eles se congregarem.
Então foram criadas as sinagogas, e estas sinagogas, elas funcionavam praticamente aos sábados, era como se fosse uma escola, mas aos sábados era o estudo da lei, da Torá. E Jesus, então, desempenhando o seu ministério, ele também aproveitou esta oportunidade de frequentar sempre as sinagogas. E interessante é que o Senhor Jesus, ao passar por estas sinagogas, ele passou a ser uma pessoa conhecida. E as pessoas, tanto o povo como os responsáveis pela sinagoga, os príncipes da sinagoga, eles conheciam Jesus, e quando Jesus chegava, era franqueado para ele a oportunidade de ensinar na sinagoga. Então veja que aqueles homens, embora não seguindo a Jesus, não querendo voltar-se para Jesus, mas à medida que Jesus chegava à sinagoga, eles abriam a oportunidade, porque sabiam que Jesus teria, naquele dia, naquela oportunidade, um ensinamento profundo para todos eles. Porque tanto o príncipe como os doutores, o ensino deles era através de conhecimento. Era estudando, era lendo, era pesquisando, era buscando. Mas o ensino de Jesus não dependia dessas coisas. O ensino de Jesus vinha diretamente do Pai. E Jesus dizia: eu só falo o que o Pai me ordena. E as palavras que eu falei não são minhas, mas são do Pai. Então era um contato direto que Jesus, como homem, na sua encarnação, ele tinha um contato direto com Deus, o Pai, e ele recebia sempre estas palavras. E as palavras, quando Jesus abria a boca, as palavras de Jesus iam abrindo o coração daquelas pessoas, e eles iam sendo alimentados com a palavra que Jesus falava. Então Jesus era bem-vindo nesses lugares. Jesus tinha sempre esta oportunidade. E ele então estava lá ensinando nesta sinagoga aí, no dia de sábado, como em outras ocasiões, também no sábado, ele dirigia sempre a sinagoga. Ele estava ensinando ali, e Jesus nunca perdeu nenhuma oportunidade, e à medida que ele está ensinando, ele observa o povo, porque Jesus, quando ensinava, dá-nos a entender que ele olhava as pessoas que estavam ali à volta dele, naquele recinto, naquela sinagoga. À medida em que ele fazia a leitura e depois ia fazer a explicação, a lição daquele dia, para fixar bem na mente e no coração das pessoas, certamente Jesus tinha o contato visual com as pessoas. Então ele olhava para as pessoas e ia dando o ensinamento de acordo com a porção daquele dia, que hoje eles chamam a Parashá. É uma porção que é lida a cada sábado. Foi dividido desta forma. Então, Jesus estava ali. E diferente dos nossos dias, Jesus era um ensinador hábil, profundo, convincente, mas Jesus não ficava chamando as pessoas para olhar para ele, não. Jesus dizia: olha, vocês, olhem para mim, olha aqui o que eu vou dizer. E aí dizia uma coisa: não, vocês não entenderam, peraí, vocês não entenderam, eu vou dizer de novo. E repetia novamente: fulano, você entendeu o que foi que eu disse? Cicrano, Bertrano, Paulo, Pedro, José, João, Antônio. Jesus nunca fez isso na sua pregação, nem no seu ensino. Jesus era sério. Jesus lia o texto e explicava o texto que ele leu. Não precisava pedir ninguém para ficar olhando para ele. Não precisava chamar o nome de ninguém ali. Porque as próprias palavras despertavam as pessoas
para darem atenção ao que Jesus estava falando. Porque, como eu disse numa ocasião, o ensino de Jesus, ele tinha conteúdo. A maneira como Jesus ensinava atraía as pessoas e eles aprendiam. E, em terceiro lugar, a vida que Jesus vivia confirmava com o ensino que ele estava dando. Essa é a diferença de hoje. Porque hoje as pessoas não têm conteúdo e fica pegando uma salada aqui, uma salada ali, num espaço de 30, 40 minutos, a pessoa roda tantos textos diversos um do outro e você não consegue firmar um pensamento, um direcionamento de que lição tirar daquilo ali, porque falou de tantas coisas desconexas que não dá para fazer uma ligação. E, por outro lado, a maneira como ensinam não se preocupam com as pessoas, preocupam-se em mexer com emoções, em trazer distrações. Não, Jesus ensinava de maneira correta. A palavra de Jesus ia no lugar certinho. Era o ouvido e o coração das pessoas. E o ponto que a vida de Jesus não reprovava o seu ensino. Pelo contrário, o ensino de Jesus era reforçado pela condição que ele vivia. Então as pessoas de hoje, às vezes, não têm vida com Deus e querem ensinar, mas não têm conteúdo, não sabem ensinar e não têm vida para confirmar. Então as coisas ficam flutuando no ar e por isso não dá resultado. Não há solidez, não há alicerce, não há firmeza e passa-se um vento e as pessoas são levadas porque não são nutridas, não são ensinadas como deveriam ser. Mas com Jesus nós aprendemos que Jesus, ele tinha conteúdo, ele sabia a maneira de ensinar, o método que Jesus ensinava, pregava, era um método eficiente, que atingia os seus objetivos, e ao olhar para Jesus ia ver que na vida dele, tudo aquilo que ele estava dizendo estava de acordo com o que ele vivia. Então, esse triplé é necessário para a vida das pessoas e para que surjam resultados na maneira quando estão ensinando, pregando, ensinando, palestrando, seja o que for. Em primeiro lugar, é preciso ter o conteúdo. Em segundo lugar, é preciso saber transmitir este conteúdo. E em terceiro lugar, é preciso ter uma vida confirmando aquela lição, aquele ensino que está sendo ministrado. Jesus tinha tudo isto. Por isso que onde quer que ele chegasse, as pessoas vinham e vinham as multidões. E aqui no sábado, ele foi a esta sinagoga. E ao chegar a esta sinagoga, à medida em que ele estava ensinando, e Jesus olhando o povo que ali estava, sem chamar a atenção de um ou de outro, mas ocupado no seu trabalho de ensinar naquele dia, estava ali naquela sinagoga, diz o versículo 11, estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia já 18 anos e ela andava curvada. E não podia de modo algum endireitar-se. Era como uma pessoa corcunda, bem, e vez por outra a gente encontra alguém assim, a pessoa, a coluna dobra-se para frente, a pessoa fica bem curvada e não consegue endireitar-se. Esta era a condição aqui desta mulher que estava lá na sinagoga. Mas mesmo com estas limitações, com essas dificuldades, esta mulher não deixava de frequentar a sinagoga. Certamente no coração dela tinha ali uma esperança em receber o ensino, em receber as orientações ali,
e, portanto, ela era frequente na sinagoga. Ela estava ali. E Jesus sabia que ela já estava naquele estado há 18 anos. Porque com Jesus é assim, com Jesus não precisa a gente dar a ficha antecipada para Jesus observar o que é que tem no meio do povo. Não, não precisa isso. Com Jesus não precisa. Os curadores da atualidade, eles precisam que alguém tome informações desse, daquele outro, qual é o problema, qual é o assunto, quanto tempo, quanto é, e traz aquelas fichas, ou então utiliza aquele ponto no ouvido e começa a dizer as coisas, e as pessoas começam a ficar admiradas e não sabem o que acontece, mas é porque lá nas redes sociais as pessoas colocam todas as informações e esses espertalhões, eles vão lá nas redes sociais, tiram aquelas informações e observam as pessoas, e quando chega diante do povo, começa a dizer aquelas coisas que condizem com a vida daquela pessoa. E as pessoas ficam assim, mas como sabe, como conhece? E julgam que é Deus que está dizendo, quando na verdade não é. Quando na verdade é uma manipulação ideológica que as pessoas fazem para seduzir e enganar aqueles que não têm firmeza, que não têm discernimento. E muitas pessoas são enganadas com isto. Mas com Jesus não precisava isto. Jesus sabe o que há no homem. Ele sabe tudo o que há no nosso interior. Nada ficou oculto de Jesus. Portanto, não precisava ninguém dizer a ele qual era a condição daquela mulher. Levar a mulher para Jesus e contar um relato da mulher, e ela fez isso, ela já fez aquilo, ela já fez aquilo outro, ela já fez aquilo outro, e agora, mestre, ela está aqui diante do Senhor. Não, com Jesus não precisa isso. Pode dispensar esse protocolo. Essa burocracia, pode deixá-la de lado. Jesus, quando olha, ele já discerne no olhar o que está acontecendo. Então, ele viu ali esta mulher. E quando Jesus olhou para aquela mulher, veja que coisa interessante. Jesus estava ensinando. Quando ele passa o olhar que ele vê a mulher, certamente a compaixão de Deus moveu o coração de Jesus, porque Jesus ele era muito movido pela compaixão. Ele compadecia-se das pessoas, do sofrimento que as pessoas atravessavam a sua vida. E quando ele observa aquela mulher ali, diz, e vendo-a Jesus, significa que Jesus olhou para aquela mulher e ao olhar para ela, Jesus entendeu o que era que estava acontecendo na vida daquela mulher e ele não pensou duas vezes. Ele disse, não, mas eu não posso fazer isso agora. E aqui eu estou na sinagoga e eu primeiro preciso terminar o ensino, o estudo desta parte da palavra, e quando terminar essa reunião, eu posso falar com aquela mulher. Não, com Jesus não é assim. Jesus não tem esse negócio, não. Jesus, quando o Pai o movia, ele parava o que estava fazendo e fazia o necessário naquela hora. Não pedia para vir depois. Não, vem outra hora, agora não é momento, vem em outra oportunidade. Não. Jesus deu ali o intervalo e ao olhar aquela mulher, entendeu a situação dela e o que Jesus fez? Jesus chamou-a a si. Esta mulher, Jesus chamou para que fosse próximo a ele. Mas ele não chamou para ficar tripudiando com a vida da mulher. Ele não chamou para ficar dialogando com ela para ver se os outros entendiam alguma coisa. Não. Ele chamou esta mulher porque ele entendeu a gravidade da necessidade que esta mulher tinha e que ela precisava de uma solução. Ela precisava de uma resposta. E a maneira como a mulher estava tocou o coração de Jesus. Um mestre amoroso,
cheio de compaixão, de misericórdia, de empatia. Ele olhou aquela mulher e sentiu que podia fazer alguma coisa por ela. Como sempre, Jesus foi assim. Jesus nunca disse, eu queria fazer, mas eu não posso. Não. Jesus fazia. E tanto é que ele chamou a mulher a si e disse o seguinte: mulher, está livre da tua enfermidade. Está livre da tua enfermidade. Era uma enfermidade que a mulher tinha, que tinha lhe causado aquela situação, e depois nós vamos observar por que aquilo durou até os 18 anos de sofrimento daquela mulher. Mas o certo é que no momento em que Jesus deu a palavra, Jesus não precisou fazer nenhum espetáculo, Jesus não precisou ficar perguntando a mesma coisa várias vezes para a mulher, mas repete de novo, como é que é? Como é que está? Não, nada disso. Jesus chama a mulher, e no dizer de Lucas, porque Lucas era detalhista. Lucas dizia as coisas com detalhe. Se Jesus tivesse dito qualquer outra coisa, Lucas teria escrito. Porque ele diz minuciosamente, detalhadamente. Então ele diz aqui, disse-lhe, mulher, está livre da tua enfermidade. Quando Jesus disse esta palavra, ele colocou as mãos sobre aquela mulher e logo ela se endireitou. Ela ficou ereta, ela ficou reta, ficou em pé certinho. Jesus primeiro disse, depois colocou a mão. Então, veja como é importante a ação de Jesus. Mulher, está livre da tua enfermidade. E pôs as mãos sobre ela. E logo, instantâneo, se endireitou e não se conteve. Quando a mulher percebeu que conseguiu endireitar-se, depois de 18 anos, ela não teve outra expressão nos seus lábios, a não ser glorificar a Deus. Mesmo em plena sinagoga. A estrutura da sinagoga, o regimento da sinagoga, a burocracia da sinagoga, não pôde impedir o agir de Deus na vida daquela mulher. E quando ela se viu curada, ela abriu a boca e glorificava a Deus. Quem recebe o milagre, o benefício de Deus através de Jesus, não fica de boca fechada. A pessoa glorifica a Deus, tributa a Deus gratidão, porque sabe que foi a manifestação do poder de Deus que operou aquela cura, aquele milagre, aquela libertação. Era para todos ali na sinagoga se juntarem àquela mulher e em um coro só glorificarem a Deus. Porque eles viam a dificuldade com que aquela mulher chegava todas as vezes na sinagoga. Que dificuldade para chegar, que dificuldade para sentar. Mas ela tinha desejos no coração. Ela ia ali para receber um ensinamento, porque as palavras de Deus faz bem a quem ouve. Elas são como alimentos, elas são como remédios para a vida. E esta mulher tinha este propósito. E as pessoas olhavam, viam, mas ninguém estendia a mão, ninguém fazia nada por ela,
Certamente ninguém chegava lá para conversar, para alentar, para animar. Não, deixa ela aí, senta lá, deixa lá. Não mexe com ela não, deixa ela quietinha. Mas só que no dia que Jesus chegou, a bênção de Deus chegou. O milagre chegou. A cura chegou. A libertação chegou. E esta mulher, então, passou a endireitar-se. Depois de 18 anos encurvada, com tantas dificuldades, agora, em questão de segundos, após Jesus dar a palavra de autoridade e poder, e impor as mãos sobre a mulher, porque Jesus disse, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão, e Jesus, em algumas ocasiões, ele impunha também as mãos das pessoas, e como no caso desta mulher, ela endireitou-se instantaneamente. E todos viram. Todos viram. Mas qual foi a reação do povo? Qual foi a reação dos presentes ali? Uns ficaram satisfeitos, porque conheciam o sofrimento da mulher, e certamente a partir de agora ela estava aliviada deste sofrimento. Mas veja o que diz o versículo 14. O milagre aconteceu. Era para todos ali estarem felizes, radiantes, alegres, agradecidos e glorificando a Deus. Mas no momento que aconteceu este milagre, veja o que disse aqui. E tomando a palavra, o príncipe da sinagoga, tomando a palavra, o príncipe da sinagoga, indignado. Ele não se continha, ele estava indignado. Ele não aceitou aquilo que Jesus fez. Ele foi contra o que Jesus fez naquele sábado. Indignado. Indignado é alguém que ficou meio que raivoso. Só que ele não podia fazer nada com Jesus. E com o que ele foi fazer? Foi fazer com o povo. Ele podia chegar e dizer, Jesus, o senhor não sabe que sábado não é dia de fazer isso? Mas ele não tinha liberdade de falar assim com Jesus. Jesus era respeitado. A vida de Jesus impunha respeito. O ensino de Jesus impunha respeito. A maneira de Jesus ensinar impunha respeito. Então, se ele não pode falar diretamente a Jesus, ele vai falar com o povo. E o que ele diz aqui? E tomando a palavra o príncipe da sinagoga, indignado, porque Jesus curava no sábado, disse à multidão. Ele não disse a Jesus. Ele nem respeitou a presença de Jesus lá. Jesus estava presente. Mas ele se volta, toma a palavra e se dirige à multidão e diz assim, olha, 6 dias há em que é mister trabalhar. Nestes, pois, vinde para seres curados, e não no dia de sábado. Vocês têm 6 dias na semana. E nesses 6 dias vocês podem vir em qualquer dia desse para ser curado. Agora, no sábado, não. Sábado não é dia de cura. Sábado não é dia de milagre. Era isso que o príncipe da sinagoga estava dizendo. E ele disse com indignação para aquela multidão, repreendendo-os. A mulher não foi ali para buscar cura. Ela foi ali porque era o costume dela ir. Mas o segredo estava em Jesus. Que Jesus, quando vê alguém sofrendo, ele não marca dia, ele diz, hoje não posso te atender, vem tal dia, vem semana que vem, volta daqui 15 dias, e eu vou te receber, eu vou te atender, eu vou orar por você.
Jesus não faz assim. Jesus, quando vê e discerne a necessidade, ele age no momento. E, portanto, quem serve a Jesus e quem representa Jesus deve também seguir o exemplo de Jesus e não ficar amarrando as coisas e determinando dias e tempos para determinadas coisas acontecerem. Hoje é o culto da cura. Amanhã não. O culto da cura é hoje. Se chegar o enfermo amanhã, vai dizer, não, só semana que vem que vai ter o dia da cura. Hoje é o dia do Espírito Santo. Hoje é o dia de não sei o quê. E assim as pessoas estão fatiando a obra de Deus e não há resultado. Porque quando o homem quer assumir o controle que é de Deus, ele impede e atrapalha a obra de Deus de seguir adiante. E era isto que o príncipe da sinagoga estava fazendo. Ele queria impedir o trabalhar de Jesus naquele dia. E como ele não pôde parar Jesus, ele jogou o problema para a multidão que estava presente, que eles deveriam vir outro dia, não no sábado. Mas Jesus, que é maravilhoso e é bom, ele viu como aquela multidão foi tratada por esse príncipe da sinagoga e Jesus então responde. O príncipe da sinagoga não falou diretamente com Jesus. Ele falou com o povo. Mas Jesus respondeu pelo povo. Porque Jesus tem amor pelo povo. Jesus tem compaixão pelo povo. É isso que os líderes de hoje precisam ter. Compaixão e amor pelo povo. E entender a necessidade de cada um e suplicar de Deus a misericórdia e a intervenção para que haja cura, para que haja milagre, para que haja libertação. Então veja o que Jesus disse no versículo 15. Respondeu-lhe, porém, o Senhor e disse olhando para o príncipe da sinagoga, disse assim, hipócrita. Como quem diz, fingido, mascarado. No sábado, você não desprende da manjedoura cada um o seu boi e o seu jumento, o seu boi ou jumento, e não leva a beber água? Sim, eles fazem isso. Todo sábado. Não pode trabalhar, não pode fazer nada. Mas tem que soltar os animais e levar os animais para beber e para comer. Não pode deixar o animal com fome também no sábado. Então eles dizem, hipócrita, se você pode levar o boi ou o jumento para comer ou para beber no dia de sábado, qual é a diferença desta mulher ser liberta no sábado? Quer dizer, o boi e o jumento tinha mais valor do que o ser humano. Era isso que estava evidenciado aqui. E nos dias de hoje é assim também. Os animais, as aves, eles têm mais valor que a vida humana. E se acontece alguma coisa a uma ave, a um animal, a pessoa é sentenciado. Mas se acontece com a vida humana, não. Então, é o mesmo pensamento daquela época, desse príncipe da sinagoga, é o mesmo que vivenciamos no século XXI. Ou seja, hoje não é dia para fazer isso. Hoje não é oportunidade para fazer isso. Mas eu tenho as minhas coisas e nas minhas eu posso fazer. Mas ensino o outro que o outro não pode fazer. Como é que eu posso dizer ao outro, faz o que eu ensino, faz o que eu mando, mas não faz o que eu faço? Não. Não condiz. Não há coerência nesse tipo de comportamento. Então Jesus disse, hipócrita. E continua no versículo 16. E não convinha soltar desta prisão, no dia de sábado, esta filha de Abraão,
a qual há 18 anos Satanás tinha presa. Então Jesus disse, se vocês podem levar o boi ou o jumento para beber, não convinha soltar desta prisão no dia de sábado. Esta filha de Abraão, a mulher, foi chamada por Jesus filha de Abraão, que ela estava presa há 18 anos. Satanás a mantinha presa. Através de uma enfermidade, Satanás, com seus espíritos malignos, apoderou-se daquela mulher e ela ficou com aquela enfermidade 18 anos, sem que ninguém descobrisse a causa. Até o dia em que Jesus chegou naquela sinagoga. No dia que Jesus chegou à sinagoga, Jesus entendeu tudo. E por isso ele disse, mulher, está livre da tua enfermidade. Jesus não disse está curada, Jesus está livre. Você não tem mais enfermidade. E aqui ele diz que esta mulher era detida por aquela enfermidade porque Satanás a mantinha presa. Ele teve acesso na vida dela e através do espírito maligno de opressão, prendeu aquela mulher com aquela enfermidade. E ela ficou esses anos todinho. Mas chegou o dia da libertação. Chegou o dia de Jesus torná-la livre. Embora que o príncipe da sinagoga ficou indignado, não queria aceitar aquele fato, mas ele não podia invalidar a libertação e a cura daquela mulher. O que Jesus fez, ficou. E quando Jesus faz, está feito. Ninguém pode invalidar. Ninguém pode desfazer o que Jesus faz. Ele continua fazendo. Ele continua curando. Ele continua libertando oprimidos. Ele continua salvando. Ele continua batizando com o Espírito Santo. Ele continua dando esperança de vida eterna. Ele continua garantindo aos seus a salvação. E quando Jesus disse isto, todos os seus adversários, o príncipe da sinagoga e mais alguns outros que lá estavam lá, quando Jesus disse esta palavra, fechou ali o assunto, então todos os seus adversários ficaram envergonhados, porque eles queriam julgar a questão da mulher, e quando Jesus falou do animal deles, do boi ou do jumento, eles não tinham o que responder, porque eles realmente faziam isso no sábado. Agora, como é que eu posso fazer isso para o animal e uma pessoa carente, necessitada, não pode ser liberta no sábado? As coisas não estavam batendo. Então, os adversários ficaram envergonhados. E o povo, veja, dois tipos de reação. Os adversários ficaram envergonhados. E o povo? E todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele, Jesus. O povo tinha alegria e satisfação quando Jesus estava operando milagres, operando maravilhas e, como diz aqui, coisas gloriosas. Agora pensemos um pouco. A enfermidade desta mulher. Uma enfermidade que apareceu e o diabo se assenhoreou dela e a mantinha encurvada por 18 anos. Certamente esta mulher deve ter procurado alguns médicos e os médicos não acharam nada. Não, sua saúde está boa, está perfeita, não conseguimos explicar o que foi que aconteceu aí. Mas está tudo aqui, os exames está tudo normal. É o caso que hoje acontece muitas das vezes
As pessoas com algum tipo de enfermidade que vem às pessoas, e Satanás se aproveita da fragilidade e entra junto com aquela enfermidade e oprime aquela pessoa, e a pessoa fica oprimida. A pessoa está enfermo, e procura um médico, procura um especialista, e procura outro, faz todo tipo de exames. E a medicina diz: você não tem nada, sua saúde é perfeita. Mas quando olha para a pessoa não está com saúde. Então, existem coisas que não são para a medicina. Todas as enfermidades são demoníacas? Não, não é isso que estou dizendo. Estou dizendo que o diabo aproveita-se da porta pela qual entram as enfermidades e, encontrando acesso, ele entra junto. E aquela enfermidade passa a ser, então, um trunfo de Satanás, um cavalo de batalha, que ele aprisiona a pessoa e ela não consegue se libertar daquela situação. E então fica sofrendo a vida inteira até que aconteça um milagre de Deus. Na própria Escritura, nós temos um exemplo lá no Evangelho de Jesus, escrito por São Marcos, no capítulo 9, dos versículos 14 a 29, está escrito assim. Marcos 9, de 14 a 29. Marcos 9, de 14 a 29, vai falar aqui sobre o jovem lunático. Que era esse jovem? Esse jovem lunático era o seguinte: era um rapaz que o pai dele levou para os discípulos não conseguiram muita coisa, mas chegou lá Jesus. E o homem disse: mestre, eu trouxe-te o meu filho que tem um espírito mudo. Mudo. Um espírito mudo. Veja que o pai disse: o meu filho tem um espírito mudo. Mudez é uma enfermidade, uma deficiência? É. Mas aqui ele dizia: tem um espírito mudo. E o que acontece? E onde quer que o apanha, quer dizer, esse espírito mudo, onde quer que o apanha, despedaçam e ele espuma e range os dentes e vai se secando. E eu disse aos seus discípulos que expulsassem e não puderam. Bem, então trouxeram-no a Jesus. Quando Jesus viu, o espírito agitou com violência aquele rapaz e, caindo endemoniado por terra, revolvia-se espumando. Semelhança de como se fosse um ataque epilético. Só que aqui era o espírito maligno. Então Jesus, quando observou aquilo, no versículo 25 diz: Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. O espírito que vinha sobre o rapaz era mudo e surdo, mas jogava ele no chão, ele espumava, ele se debatia, ora na água, ora no fogo, um perigo grande para a vida daquele rapaz. Mas Jesus disse: espírito mudo e surdo. Jesus não disse enfermidade de epilepsia ou de ataque, eu repreendo. Não, não foi isso que Jesus disse. Jesus disse: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. E ele, clamando e agitando com violência, saiu. E o menino ficou como morto, de tal maneira que diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando pela mão, ergueu e ele se levantou. E quando entrou em casa, seus discípulos perguntaram: por que não pudemos expulsar? Aí Jesus disse: essa casta de demônio, esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Agora observe aqui. Era um espírito mudo e surdo,
que entrava no rapaz e jogava ele como se ele estivesse sofrendo um ataque epilético, quando na verdade era a ação do inimigo, era a ação dos demônios na vida daquele menino. Mas Jesus chegou lá e repreendeu e o menino ficou são na hora. Se levasse ao médico, não ia achar nenhum tipo de enfermidade no menino. Mas espiritualmente ele estava possesso de demônios. E Jesus libertou. Como esta mulher que foi liberta após 18 anos, também, mesma forma. Ela estava possessa por um demônio que a escravizava, que a prendia naquela condição de encurvada, e parecia que era uma enfermidade, quando na verdade não era enfermidade. Era a ação de demônios na vida da pessoa. E muita gente às vezes quer negar a existência de demônios, mas eles existem. E se ele encontra lugar, ele penetra na vida das pessoas e ele quer cirandar com a vida das pessoas e oprimi-las através de enfermidades que muitas das vezes as pessoas recorrem à medicina e não encontram solução, a não ser que quando o demônio é expulso em nome de Jesus. Foi o que Jesus disse aos seus discípulos quando estava falando com eles no Evangelho de Marcos. Ele disse: em meu nome, estes sinais seguirão os que crerem em meu nome. Aos que crerem em meu nome expulsarão os demônios. Os demônios devem ser expulsos em nome de Jesus. Vem com a aparênciazinha de uma enfermidade, mas por trás ali há um demônio escondido, há um demônio atuando, escravizando, fazendo sofrer aquela pessoa. Mas quando tiver um homem de Deus, uma mulher de Deus, cheio do Espírito Santo e do discernimento espiritual, ao olhar a esta pessoa, vai entender que ali é uma obra maligna, é uma opressão que a pessoa está sofrendo e vai repreendê-lo em nome de Jesus e aquela vida vai ser liberta. E o nome de Jesus vai ser glorificado. Esta mulher estava 18 anos. 18 anos, ninguém pôde fazer nada por ela. Porque não era uma situação para medicina, para as pessoas resolver. Era uma situação que só Jesus poderia resolver. E chegou o dia, naquele grande dia, que Jesus estava na sinagoga, ele viu a mulher, chamou-a a si, expulsou e disse: está livre da tua enfermidade. Mulher, está livre da tua enfermidade. E colocou as mãos sobre ela, e ela se endireitou e foi livre, liberta, transformada. Nunca mais voltou a ter aquele tipo de sofrimento. Este é o Jesus que nós servimos. No nome de Jesus há poder para salvar, há poder para curar, há poder para libertar, há poder para expulsar demônios, há poder para impor as mãos sobre os enfermos e eles serem curados, há poder para batizar com o Espírito Santo. No nome de Jesus há poder. E todo mal não resiste ao poder que há no nome de Jesus. Portanto, eu e você precisamos estar prontos e preparados, consagrados a Deus, conectados com Ele e tendo de Deus o discernimento espiritual para olhar as pessoas e entender o que é que acontece na vida delas. E ao discernirmos a ação de algum demônio, irmos com autoridade no nome de Jesus e repreendê-lo e dizer: cala-te, sai dela, se livre deste mal, se livre da enfermidade. E assim vai acontecer, porque no nome de Jesus há poder para libertar.
O adversário não tem poder de se andar com a vida de ninguém. Mas quando ele assim fizer, tiver ali um homem ou mulher de Deus, ele vai sair rapidinho, porque ele não suporta o nome poderoso e santo de Jesus. Portanto, uma mulher foi liberta após 18 anos sofrendo, presa por Satanás. O príncipe da sinagoga ignorou o que Jesus fez. Outros se juntaram a ele e se colocaram como adversários e ficaram envergonhados. Mas a grande parte do povo reconheceu que foi um milagre de Deus, libertação da mulher, e glorificaram a Deus. Que eu e você possamos glorificar a Deus. E aprove a Deus que eu e você possamos ser instrumentos de Deus para, nestas oportunidades, recebermos de Deus a autoridade no seu nome, no nome de Jesus, e o discernimento espiritual para expulsar todo espírito mau que quer manter as pessoas escravizadas, escondidas numa enfermidade. Mas em nome de Jesus eles sairão e as pessoas se tornarão libertas. Que assim seja para com todos nós. E que Deus em Cristo Jesus possa abençoar-nos, não só hoje, mas para todos sempre. Amém.